Pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Mecânica Geral. Hoje, a gente vai entrar na última parte do curso, que é discutir dinâmica lagrangiana e hamiltoniana. No fundo, a gente vai estar discutindo os mesmos problemas que a gente discutia para a mecânica newtoniana, só que com uma roupagem nova, digamos assim, né? A gente vai estar olhando para o problema a partir do princípio de Hamilton, né, e usando, então, inicialmente, aí, a lagrangiana e a equação de Euler-Lagrange. Então, só para a gente relembrar, na última aula, a gente discutiu equações de Euler com vínculo, a gente também discutiu equação de Euler de uma terceira forma, a gente fez alguns exemplos, né? Na aula de hoje, a gente vai começá-la pelo princípio de Hamilton, a gente já vai para a equação de Euler-Lagrange, tá? A gente vai discutir um termo que vai ser muito útil nessa última parte, são as coordenadas generalizadas. A gente vai entender ainda hoje o que vem a ser coordenada generalizada. E, por fim, aí a gente também vai fazer alguns exemplos. Tá joia? Então, vamos lá. Então, vamos começar. Vamos começar pelo princípio de Hamilton. Então, pessoal, o que eu quero fazer agora é usar toda essa matemática que a gente discutiu nessas últimas aulas para resolver o problema de mecânica, tá? Mecânica clássica, tá bem? E para isso, né, eu vou usar um princípio chamado princípio de Hamilton, que na verdade, né, só é chamado princípio de Hamilton, que quem propôs foi Hamilton, mas o nome mais físico é o princípio da minimação. Ele foi enunciado, né, se você for pensar, né, em inglês, né, como ele foi enunciado, ele diz que o movimento de um sistema dinâmico, num dado intervalo de tempo, é aquele que minimiza ou maximiza a integral da ação, tá? Ou no caso, né, eu vou pensar em minimiza a integral da ação, porque como a gente pode pensar, a gente maximizar é impossível, né? Aliás, maximizar é impossível, né? Porque você sempre pode achar um caminho que requer mais ação, requer mais troca de energia para chegar até o seu destino. Bom, a integral da ação, a integral ação, né, entre os pontos, ou eu vou chamar aqui de estado A e B, ela vai ser definida como a integral de A até B, troca de energia cinética menos energia potencial, tá? Integral no tempo, de um estado A para um estado B, ou seja, de um T1 até um T2, de energia cinética menos energia potencial, né? Falando em bom português, o princípio de Hamilton diz o seguinte: um sistema dinâmico vai de um estado A para um estado B em um dado intervalo de tempo, seguindo o caminho que minimiza a integral temporal da diferença entre a energia cinética e potencial, tá? A primeira forma de escrever é o enunciado do princípio da minimação, e essa segunda forma é uma tradução para um bom português, tá? Então, é basicamente a integral no tempo da energia cinética menos a potencial, né? Um exemplo que a gente já pode dar aqui, imagine vocês que eu tenho uma bolinha, aqui o campo gravitacional, eu solto a bolinha. O caminho da bolinha, obviamente, é esse daqui, certo? Ou seja, ela vai trocar toda a sua energia, contrário, toda a sua energia potencial vai se transformar eventualmente em energia cinética, tá? Você percebe que a bolinha não vai ficar fazendo isso daqui, né? Sobe e desce até chegar aqui embaixo. Ela não vai ficar trocando energia cinética por potencial, cinética por potencial, cinética por potencial, cinética por potencial, cinética por... Ela não vai ficar fazendo isso, tá?
o que ela vai fazer é cair de uma vez só. Então, ela vai ter uma mínima troca, tá? Ou seja, a variação, a troca de energia cinética para energia potencial vai ser a mínima no caminho do estado A para o estado B. Tá bem? Tá joia? Então, pessoal, seguindo a notação que a gente discutiu aí nas últimas aulas, ou mais precisamente na última aula, a equação da notação delta, a gente tem, então, que delta da integral A até B de t menos u dt é igual a zero. Tá bem? Então, o princípio de Hamilton, enunciado em bom português, está aqui em cor de rosa, e enunciado em bom matematiquês, está aqui embaixo. Tá bom? Então, é isso daí. Agora, vamos ver. A gente já tem as ferramentas necessárias, né? Eu pego e vou fazer uma análise bem completa. O princípio de Hamilton ele é válido para sistemas conservativos ou não, tá? Nesse curso, por sorte, a gente vai discutir apenas sistemas conservativos, tá? A força não conservativa vai entrar também, mas ela pode entrar como força de vínculo, como a gente vai ver provavelmente na próxima aula, tá? Que é só ano que vem agora. Então, pessoal, como a gente vai estar tratando de sistemas conservativos, eu tenho que a energia potencial é uma energia, eu vou escrevê-la, né, como energia potencial que depende da posição xi, tá? Então, a gente sabe que a energia potencial é uma energia potencial que depende da posição xi, de modo que Fi é igual a del U del xi menos, certo? Onde o xi nada mais é do que as coordenadas retangulares x, y e z. Tá bem? Então, eu sempre posso escrever meu problema em coordenadas retangulares, de modo que a energia potencial ela é escrita como um U de xi, tá? Ah, professor, mas lá no caso da gravitação, a gente escreveu energia potencial como U igual a menos G em sobre R. Ué, mas o R é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, tá? Então, o R, que era o raio, se você pensar em coordenadas esféricas, né, eu posso escrevê-lo, então, em coordenadas retangulares de forma simples. Então, eu sempre posso estar escrevendo aí o U em termos de x, y e z para uma partícula. Tá bem? Pois bem, né, se eu ainda continuo usando as coordenadas retangulares, eu vou escrever a energia cinética de uma partícula da seguinte forma. A energia cinética é meio da massa da partícula vezes a somatória das velocidades ao quadrado. Ou seja, somatória em I de xi ponto ao quadrado. Ou seja, em coordenadas retangulares, a energia cinética é uma energia cinética que depende exclusivamente das velocidades, né? A energia cinética não depende de posição em coordenada retangular, tá bem? Pois bem, sendo assim, pessoal, né, eu vou definir para vocês agora uma função L, tal que essa função L depende da posição e da velocidade xi, e xi ponto. Então, eu vou falar que essa função L é o t de xi ponto menos o u de xi, tá bem? Então, note que como o U depende da posição e o T depende da velocidade, o L depende da posição e da velocidade, tá bem? E essa função depende de posição e velocidade xi, eu vou chamar de lagrangiana. Tá? Então, a lagrangiana de um sistema nada mais é
do que a energia cinética menos a energia potencial. Tá bem? Legal, pessoal. Tudo bem. Professor, Claro. uma dúvida, tipo, não pode existir casos que a energia cinética seja de rotação? Pode. Ou talvez uma energia de rotação ligada a uma translação? Pode. Mas veja, se você descreve essa sua rotação em termos das coordenadas retangulares, ainda assim a energia vai ser função apenas da velocidade. Ah, faz sentido. Entendi. Oi? Show. Desculpa? Obrigado, professor. Tá bom. Não entendi. Sim. Obrigado. Tudo bem. Então, uma vez que eu defini a lagrangiana, eu vou definir para vocês o que eu vou chamar de equação de Euler-Lagrange. Então, se eu parto do princípio de Hamilton e uso toda aquela matemática que a gente aprendeu nas últimas 3 aulas, tá? Eu vou poder fazer a seguinte comparação. Vamos lá. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que eu quero minimizar um funcional J, eu escrevo que o ΔJ é igual a um delta da integral de x1 até x2 de um f que depende de y', x, integral em dx, isso aí tem que dar zero. Tá? Então, lembre que o y' é a derivada de y dx, ou seja, a derivada da variável dependente pela variável independente. Tá? Pelo princípio de Hamilton, eu disse que o delta da integral de t1 até t2 de um L, que depende de xi, se xi ponto, eu vou generalizar aqui e colocar um t ali também, tá? Pode ser que às vezes depende do t, tá? Pode ser que ele dependa do t explicitamente, tá? Num caso, por exemplo, em que eu conheço a velocidade numa direção e eu sei que a velocidade é uma aceleração vezes o tempo, tá? Uma aceleração constante. Então, fica que ele depende explicitamente do tempo, tá? Então, perceba o seguinte, o L, ele depende da posição xi, da velocidade xi ponto, e pode depender do tempo de forma explícita. Não precisa, mas pode. Integral em t. A integral dt. Isso aqui tem que dar igual a zero. Então, percebam, porque o xi ponto, vocês concordam que é dxi dt? Ou seja, é a derivada de uma variável que é dependente do tempo em relação ao tempo, que é uma variável independente. Então, eu quero que vocês agora, vou apagar aqui para não ficar rabiscado, eu quero que vocês agora comparem essa expressão a essa expressão. E note que ambas é uma integral definida e elas dependem, né? Cada uma integral em x, outra integral em t. X é minha variável independente, t é minha variável independente. E tem uma variável dependente y, tem uma variável dependente xi. E tem uma derivada da variável dependente pela independente e tem uma derivada da variável dependente pela independente. Então, note o seguinte, o sistema, a matemática é exatamente a mesma. Ou seja, eu troco as variáveis dependentes e suas derivadas de yj para xi de t e xi ponto de t, e eu troco a variável independente. Aqui é independente, tá, pessoal? Vou colocar um in aqui. Independente x para t, vocês concordam que o mesmo animal da esquerda é o animal da direita? Ou seja, a gente está tratando do mesmo problema matemático, tá? Agora,
o ferramental, então, toda aquela bagunça que a gente discutiu até a aula passada, vale para resolver dinâmica a partir do princípio de Hamilton. Ou seja, eu tinha equação de Euler. Agora eu vou ter o que eu chamo de equação de Euler-Lagrange. A equação de Euler era uma derivada de f em relação a y, menos ddx del f del y igual a zero. A equação de Euler-Lagrange, basta eu trocar o f por elão, o yj por xi e o x por t. Ou seja, a equação de Euler-Lagrange para estudar dinâmica é del L del xi menos ddt del L del xi ponto igual a zero. Tá joia? Então, é exatamente aquela matemática que a gente discutiu, agora aplicada a sistemas dinâmicos. E o importante é que tudo o que a gente discutiu até a aula passada não foi à toa nesse sentido. Por quê? Porque tudo agora pode ser aplicado para problemas dinâmicos. Tá bem, pessoal? Vamos aplicar essa nova ferramenta em sistemas dinâmicos e vamos dar uma observada como que funciona, tá? Vamos ver como é que funciona. O primeiro exemplo que eu quero resolver com vocês é o exemplo mais simples possível, que é o oscilador harmônico, tá? Então, é um famoso sisteminha massa-mola, tá? Eu quero encontrar a equação do movimento de um oscilador harmônico, tá? Em uma dimensão, que é composto por uma massinha M presa a uma mola de constante elástica K, obviamente usando o método de Euler-Lagrange. A lagrangiana é dada por energia cinética menos energia potencial, certo? Então, vamos achar quem que é energia cinética e quem que é energia potencial. A energia, no caso do oscilador harmônico simples, a energia potencial, todo mundo sabe, meio de Cauchy quadrado, certo? Essa energia de um oscilador harmônico simples, meio de Cauchy quadrado. A energia cinética, como eu tenho uma dimensão só, eu só tenho x. Então, é meio de mx ponto ao quadrado. De modo que a lagrangiana nada mais é do que meio de mx ponto ao quadrado, menos meio de kx ao quadrado. Por fim, vou ter que resolver, então, del L del x e del L del x ponto. Tá? Então, vamos calcular. Del L del x é menos kx. Del L del x ponto é mx ponto. Portanto, ddt de del L del x ponto é mx dois pontos. Por fim, eu tenho que menos kx menos mx dois pontos é igual a zero, ou ainda mx dois pontos mais kx igual a zero, que é a equação do oscilador harmônico simples, que a gente já resolveu aí um monte de vezes nesse curso e em outros cursos que vocês já fizeram. Tá bem? Então, note, eu não precisei usar nenhuma força aqui diretamente, não precisei me preocupar com sinal de força nem nada. A questão chegou num resultado exatamente como aquele feito por mecânica newtoniana, o que tem que ser, né? Porque o sistema não está nem aí se eu resolvi por Euler-Lagrange ou se eu resolvi por Newton, né? Quando você põe o sistema para se mover, a dinâmica dele não te pergunta, tá, você quer que eu me mova com Euler-Lagrange ou você quer que eu me mova com Newton? Né? É óbvio que não. É óbvio que tem que ser a mesma dinâmica. Então, é só uma matemática diferente. Tá joia? Vamos dar uma olhada num outro exemplo. Vamos olhar a equação de Euler-Lagrange para um pêndulo simples. Tá? Vamos encontrar a equação de movimento de um pêndulo, tá? Composto por uma massinha M presa a um bastão inextensível de comprimento L e massa desprezível. Tá? Então, é aquele famoso probleminha que eu tenho X aqui, eu tenho Y aqui, eu tenho um ponto de apoio, eu tenho uma cordinha, um bastão de comprimento L, eu tenho uma massinha M presa na ponta.
Eu vou falar que eu faço um ângulo θ com a vertical. Eu quero, então, achar a equação do movimento. Pois bem, a energia cinética é puramente de rotação, né? Respondendo aí a pergunta que alguém me fez há pouco, né? Eu posso tratar a energia cinética da massinha M como a puramente rotação em torno desse ponto aqui. Energia cinética de rotação é meio de I θ ponto ao quadrado, certo? Meio de ml ao quadrado, θ ponto ao quadrado, porque a gente aprendeu nesse curso que o momento de inércia de uma massinha pontual é m vezes a distância até o ponto ao quadrado. Tá bem? Então, essa é a energia cinética. A energia potencial, ela é dada por mgl menos cosseno de θ. Eu estou assumindo que a energia potencial é zero quando a massinha está aqui embaixo. Tá? Também já descreveu essa energia potencial gravitacional para um pêndulo várias vezes, né? Então, é mgl 1 menos cosseno de θ. Quando θ vale zero, o de zero é igual a zero. Tá bom? Então, vamos lá. A lagrangiana, então, agora é uma lagrangiana que depende de θ e θ ponto, e vai ser meio de ml ao quadrado, θ ponto ao quadrado, menos mgl 1 menos cosseno de θ. Tá? Ah, e se eu tivesse colocado o zero aqui em cima? Se eu tivesse colocado u como sendo zero aqui em cima, não teria esse 1 aqui. Seria só menos mgl cosseno θ. Percebam que ia mudar minha lagrangiana. Minha lagrangiana ia ficar meio de ml ao quadrado, θ ponto ao quadrado, mais mgl cosseno θ. Mas isso, para mim, pouco importa, porque a equação de Euler-Lagrange envolve derivadas. Então, esse termo aqui, que é constante, ele some de qualquer forma. Tá? Então, e as derivadas são em θ e em θ ponto. Então, vamos calcular del L e del θ, é menos mgl seno θ, del L e del θ ponto, ml ao quadrado θ ponto, de modo que ddt de del L e del θ ponto é ml ao quadrado θ, dois pontos. Então, temos que menos mgl seno de θ, menos ml ao quadrado θ, dois pontos, é igual a zero. Eu posso cancelar m, quadrado com L. Eu posso fazer menos com menos virar mais. Então, eu tenho θ, dois pontos, mais v sobre L seno de θ igual a zero, que é exatamente a equação do pêndulo, que a gente já resolveu também mais de 1000 vezes nesses cursos. Tá bem? Então, a gente aí já sabia se esse resultado está certo ou não. Legal, pessoal? Então, vejam vocês que eu usei a equação de Euler-Lagrange para resolver dois problemas bastante simples. E, obviamente, a gente obteve os resultados esperados. Agora, eu fiz um truque aqui que eu acho que ninguém percebeu, ou pelo menos ninguém se incomodou. Que é o quê? Eu falei para vocês, até 5 minutos atrás, de um L que dependia de xi e xi ponto. E eu falei que xi e xi ponto eram coordenadas retangulares. Dali a pouco eu escrevi isso daqui, ó. O L, que depende de θ e θ ponto. E θ ponto não é coordenada retangular e nem tem unidade de distância, né? Tem unidade adimensional, é ângulo. Tá? Se você quiser, radiano. Né? Então, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Note que, nesse último exemplo, nem usei as coordenadas retangulares e o método de Euler-Lagrange funcionou. Tá? Isso sugere que o método funciona para qualquer sistema de coordenadas. E não é estranho pensar isso, né, pessoal? Você pensa que, de forma geral, a gente está lidando com um sistema que só escrevo em termos de energias, então eu não preciso me preocupar
com o sistema de coordenadas usado. E, de forma geral, eu posso escolher qualquer sistema de coordenadas, qualquer grupo de coordenadas, não precisa ser o x, y, z. Pode ser x, y e θ, se for o caso. Pode ser r, θ e φ. Pode ser r, θ e z. Pode ser qualquer conjunto de coordenadas que eu consiga usar para descrever o sistema de forma mais fácil, tá? E o interessante é que essas coordenadas nem precisam ter unidade de distância, tá? Nem precisam ser x, y, tá? R. Ela pode ser adimensional, como, por exemplo, se eu pensar, né, no ângulo, né, ou então radiano, ou então se eu pego uma distância r, ou x, ao invés de fazer x, eu faço x sobre d, onde d é uma distância que faz parte do meu problema, tá? Então, pode ser adimensional. E, mais importante, elas nem precisam ser perpendiculares entre si, né? Se eu penso em coordenadas retangulares, x, y e z definem uma direção, cada um. Estão perpendiculares. Se eu penso em coordenadas cilíndricas, r, θ e φ, r, θ e z, perdão, também, cada um define uma direção e são direções perpendiculares. Em coordenadas esféricas, r, θ e φ, a mesma coisa. Tá bem? A mesma coisa. Então, a beleza desse problema é que a gente nem precisa que elas sejam perpendiculares entre si. Então, pessoal, eu vou chamar essas coordenadas gerais de coordenadas generalizadas, tá? E eu vou chamar de QJ, tá? Então, eu vou usar o símbolo QJ para as coordenadas generalizadas, né? E, então, se eu tenho um conjunto de N partículas, onde a posição de cada partícula é determinada por 3 coordenadas, né? Imagina que eu estou no mundo 3D, tá? Vai ter sistemas em que eu estou limitado ao plano, etc. Mas, de forma geral, vamos pensar que eu estou no mundo tridimensional. Então, cada partícula, a posição de cada partícula, precisa de 3 coordenadas. Inicialmente, x, y, z, né? E então, eu tenho 3N coordenadas generalizadas que eu preciso para descrever completamente o meu sistema. Do outro lado, pode ser que eu tenha alguma condição de vínculo, né? Por exemplo, se eu falo para vocês que eu estou no plano XY, eu tenho um vínculo, que é o quê? Que o Z é igual a 0. Esse é um vínculo, tá? Então, se eu tenho M condições de vínculo, eu não vou precisar de M coordenadas, né? Porque, por exemplo, digamos que eu tenho uma partícula, ou melhor, digamos que eu tenha 2 partículas. Então, se eu tenho 2 partículas, eu tenho 6 coordenadas, né? x1, y1, z1, x2, y2, z2. Mas vamos dizer que essas 2 partículas estejam no plano xy. Imagine que o problema se dá em cima de uma mesa, tá? Então, o Z1 e o Z2 são 0, porque eu estou num plano XY. Então, eu não vou precisar de 6, vou precisar de 4, porque eu tenho duas condições de vínculo, Z1 igual a 0 e Z2 igual a 0. De modo geral, se eu tenho N partículas, eu tenho 3N coordenadas generalizadas. Agora, se eu tenho N condições de vínculo, eu vou ter, então, 3N menos N graus de liberdade. Vou chamar de S, tá? É o número de graus de liberdade que eu tenho no meu problema. Tá bem? Então, pessoal, para descrever o movimento do meu sistema, são necessários eu conhecer S coordenadas generalizadas, tá? Q1, Q2, Q3 até QS, tá? Porque
As outras M eu já conheço devido ao vínculo. E eu vou ter que resolver, então, S equações de Euler-Lagrange. Tá bem? Então, eu tomo as derivadas temporais das coordenadas generalizadas, eu vou ter o quê? O QJ ponto. Tá? Então, se eu pego o QJ e derivo em relação ao tempo, eu vou ter o QJ ponto. E esse QJ ponto eu vou definir como velocidade generalizada. Tá bem? Vou chamar, então, velocidade generalizada a derivada em relação ao tempo de qualquer coordenada generalizada. E como cada QJ não precisa ser perpendicular ao outro e nem precisa ter unidade de distância, pessoal, o que acontece é que escolher o QJ para descrever um sistema não é uma tarefa muito simples, tá? Por quê? Porque se eu escolho um QJ muito bem escolhido, um sistema muito bem escolhido, a minha solução pode ficar rápida. Eu posso ter uma solução muito fácil. Agora, se eu faço uma escolha meio infeliz, eu posso ter solução quase impossível de resolver. Tá? Então, o segredo, digamos, dessa parte do curso é escolher os QJs de forma inteligente. Tá? E qual que é a receitinha para escolher um bom conjunto de coordenadas generalizado? A resposta é simples. Não tem receita. O único jeito é treinar. Treina, faz exemplo, faz exercício, você pega um pouco do jeitão da coisa e você começa a perceber onde que você pode estar escolhendo as suas coordenadas generalizadas. Tá bem? Agora, apesar de eu falar isso para vocês, apesar de não ter regra ou receita, tem uns passos que eu, pessoalmente, gosto de seguir, que, para mim, facilita. E eu vou dividir com vocês isso daí. Tá bem? Né? O jeitinho de facilitar, que eu considero importante, é sempre, né, descrever primeiro toda a dinâmica em termos das coordenadas retangulares. Tá? Por quê? Porque, veja, o que eu vou querer? Se eu tenho N partículas, eu vou dizer que a partícula alfa tem as coordenadas x e alfa. Tá? Então, x1 alfa é a coordenada x de alfa, x2 alfa é a coordenada y de alfa, x3 alfa é a coordenada z da partícula alfa. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher os QJs de modo que o x de alfa ele é uma função de QJ e do tempo. Ou seja, eu posso, então, escolher uns QJs de modo que o XI alfa vai depender dos QJs e do tempo. Tá? De modo que a velocidade XI alfa ponto vai depender da posição QJ, da velocidade generalizada QJ ponto e pode depender também do tempo. Tá? De modo que a transformada inversa é que o QJ depende apenas das coordenadas xi, alfa, e pode depender do tempo, e as velocidades generalizadas dependem das posições x e alfa, das velocidades x e alfa ponto e do tempo. Então, o que eu faço, geralmente? Primeira coisa, escrevo o problema em coordenadas retangulares. Tá? E depois eu observo a geometria do problema e tento escolher QJs de modo que o problema que estão relacionados ao movimento mais claro do problema, tá? E esses QJs são escolhidos de modo a depender apenas das posições x e alfa, ou seja, vai depender de x alfa, y alfa, z alfa,
para todas as partículas alfas, tá? E pode depender do tempo também. A gente vai ver exemplos para deixar isso mais claro já já. Tá bem, pessoal? E, aliás, vamos ver um exemplo, né, de coordenada generalizada, só para a gente ver se a gente fixa isso daí. Vamos, por exemplo, pensar num conjunto de coordenadas generalizadas para uma partícula de massa m que move-se na superfície de um hemisfério de raio R1, centrado na origem. Então, eu sei que eu estou no hemisfério, vamos falar que eu estou no hemisfério Z positivo, tá? E esse hemisfério tem raio R1 e centrado na origem. A partícula está em cima dele, tá? De forma geral, né, eu posso escrever as coordenadas da partícula como x, y e z, né? Mas como está em cima de um hemisfério, eu vou falar que eu estou no hemisfério Z positivo, eu tenho x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a R1 quadrado. Isso por causa do hemisfério, tá? Por exemplo, um sistema de coordenadas que eu poderia escolher seria adimensional. Eu poderia inventar um sistema de coordenadas generalizadas, isso não vai me dar nenhum ganho específico, mas é só para dar um exemplo mesmo. Seria Q1, seria x sobre R1, Q2, y sobre R1, e Q3, que seria z sobre R1, de modo que me reduziria a Q1 ao quadrado, mais Q2 ao quadrado, mais Q3 ao quadrado, igual a 1, e Q3 seria a raiz quadrada de 1 menos Q1 ao quadrado, mais Q2 ao quadrado. Aqui é menos, tá, pessoal? Eu teria um parênteses aqui que eu esqueci, tá? Ou seja, a gente tem apenas duas coordenadas generalizadas para o problema, que é Q1 e Q2, porque Q3 pode ser descrito como uma função de Q1 e Q2. Tá bem? Tá joia? Então, esse, por exemplo, seria uma escolha de coordenadas generalizadas. Outra escolha. Eu poderia escolher as coordenadas esféricas, tá? Cujo vínculo seria R' igual a R'. E de modo que eu teria apenas duas coordenadas generalizadas, que seriam os ângulos polar e azimutal, θ e φ. Tá bem? Então, notem vocês que a gente poderia ter escolhido esse sistema de coordenadas generalizadas ou esse sistema de coordenadas generalizadas. Tudo depende muito do problema que a gente vai resolver, tá? E, por fim, se eu escolho esse ou esse, isso pode mudar a forma de eu escrever, de eu resolver o problema, mas não deve mudar a dinâmica do problema, tá? Então, como que a equação de Euler-Lagrange funciona em coordenadas generalizadas? Né? Tenho que lembrar que a lagrangiana é uma função escalar, né? Ela envolve energia cinética e potencial, né? Ela não envolve uma grandeza vetorial nem nada. Portanto, ela deve ser invariante a menos de uma constante, é claro, mas a constante faz pouca diferença, porque a equação de Euler-Lagrange envolve derivadas, e qualquer derivada de uma constante é zero, né? Então, a lagrangiana, ela deve se manter ela deve ser invariante se eu mudo de sistema de coordenadas. Ou seja, eu tenho um L de x e alfa ponto, e eu transformo num L de Q1 ponto, Q2 ponto, QS ponto e tempo. Aliás, eu posso fazer essa transformada sem perder nenhuma informação da dinâmica do meu problema, tá? Eu tenho exatamente a mesma lagrangiana, só escrita em coordenadas distintas, tá bem? Ou seja, né, se eu tenho uma equação, uma lagrangiana, que é escrito como T de x e alfa menos U de x e alfa, aliás, T de x e alfa ponto menos U de x e alfa, eu tenho também uma lagrangiana escrita em termos de T, de QJ ponto e tempo,
menos um U, que pode depender de QJ e tempo. Note que o U não depende de QJ ponto. Por quê? Porque para isso ser válido, né, para toda essa discussão aqui ser válida, eu preciso que que o X e alfa não dependa das velocidades generalizadas. A transformada tem que depender apenas das coordenadas generalizadas e do tempo. Bom, agora, se eu posso escrever isso assim, ou assim, sem perder a generalidade do meu problema, o princípio de Hamilton, eu ainda posso escrever que a integral de T1 até 2 de L de QJ, QJ ponto e T dt, o delta dessa integral tem que ser zero, de modo que eu vou ter que del L del QJ menos ddt de del L del QJ ponto é igual a zero. Tá bem? Pois bem. Isso, então, é o quê? É a equação de Euler-Lagrange escrita em termos de coordenadas generalizadas. Se vocês prestarem atenção no último exemplo que a gente fez, né, a coordenada generalizada era o ângulo θ. A gente aplicou meio que, a gente foi aplicando sem pensar muito e funcionou. Agora a gente sabe o porquê que funcionou. Porque a equação de Euler-Lagrange funciona para qualquer coordenada generalizada que a gente escolha. Tá? E, aliás, não é qualquer. Ela é válida sempre que a relação entre o sistema de coordenada é tal que as coordenadas generalizadas dependem apenas das coordenadas retangulares e do tempo, e não depende das velocidades. Tá bem? 2. As forças envolvidas no problema, exceto forças de vínculo, que a gente vai ver daqui a pouco, né, nas próximas aulas, são todas derivadas de uma energia potencial. Tá? Então, são essas duas condições que a gente precisa para poder aplicar o que a gente discutiu até agora para mecânica lagrangiana. Tá? Então, se eu escrevi a coordenada generalizada em termos de uma velocidade, daí eu já não posso fazer essa matemática aqui. Tá? Essa transformada não é mais válida. Tá bem? Pois bem. Dito isso, pessoal, vamos ver um exemplo. O exemplo do pêndulo simples de novo. Agora vamos ver com um pouquinho mais de cuidado, né? Então, lembra que eu falei para vocês que eu ia dar dicas de como ter menos chance de fazer bobagem? Vamos fazer isso agora, tá? Vamos partir das coordenadas retangulares e depois a gente faz a transformação para coordenadas, no caso aqui vão ser polares, né? Para a gente resolver o problema do pêndulo simples. Tá? Então, vamos encontrar a equação do movimento de um pêndulo de massa m, né? Aqui, o mesmo pêndulo que a gente fez há pouco. Eu tenho o x e o y, eu tenho ele preso aqui na origem, eu tenho um bastão de comprimento L, uma massinha M pendurada. Em coordenadas retangulares, eu vou escrever o quê? Eu vou escrever que o T é meio de mx ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Tá? Por quê? Porque eu sei que o z é zero, né? Porque eu estou no plano xy. Então, eu tenho que é meio da massa vezes a velocidade em x ao quadrado mais a velocidade em y ao quadrado. Certo? Isso de forma geral, sem perder generalidade qualquer. E a energia potencial, como eu estou com o y apontando para cima, a energia potencial é mgy. Tá? Note que não é menos, é mais, porque o y está para cima. Então, agora eu vou tomar as coordenadas polares da seguinte forma. Eu vou falar que aqui é o ângulo θ, eu vou falar que o x é um r seno θ, o y é um menos r cosseno θ. Só porque eu estou
chamando o θ desse ângulo aqui, não desse ângulo aqui, como a gente geralmente faz em coordenadas polares. Tá? Então, como eu estou usando este ângulo θ, então tem um menos aqui. E aqui troca o seno com cosseno. Tá bem? Legal. Agora, eu tenho um vínculo. O que é o vínculo? R é igual a L, que é igual a constante. Então, note que eu tenho duas coordenadas generalizadas, em princípio, que é R e θ, mas eu tenho um vínculo. Portanto, só me resta uma coordenada generalizada, que é o θ. Tá bem? Então, vamos agora achar x ponto igual a L θ ponto cosseno θ, e o y ponto, que é L θ ponto seno θ. Vamos lembrar, pessoal, y ponto é dy dt. Uma coisa que as pessoas costumam errar muito em prova, em lista, essas coisas, é o quê? Quando faz y ponto, faz deriva em relação a θ, então fica L seno θ, esquece θ ponto. Eles fazem como se fosse dy dθ. Não é dy dθ. Y ponto é dy dt. Né? Então, tem que fazer dy dθ, dθ dt. Certo? Não vamos esquecer disso, não. Então, tem esse θ ponto aqui, tem esse θ ponto ali. Então, com isso, a energia cinética potencial torna-se o seguinte. A energia cinética torna meio de m L quadrado, θ ponto ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais L quadrado, θ ponto ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Obviamente, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então, fica meio de ml ao quadrado, θ ponto ao quadrado. O U de θ dá igual a menos mgl cosseno θ, de modo que a lagrangiana vira meio de ml ao quadrado, θ ponto ao quadrado, mais mgl cosseno θ. Portanto, θ dois pontos, mais g sobre L sendo θ igual a zero, é a solução da equação de Euler-Lagrange para esse cara, como a gente já viu. Eu não resolvi todas as derivadas de novo, porque a gente acabou de fazer. Né? Quem não lembra, volta ali e dá uma olhadinha. A gente acabou de sair daqui para cá. Tá bem? Mas então, pessoal, note o seguinte. Eu escrevi primeiro a energia cinética e a energia potencial em termos das coordenadas retangulares, que daí não tem erro. Tá? E depois eu transformo. Isso, geralmente, facilita demais a vida. A chance de você cometer um equívoco diminui. Isso, para mim, pelo menos. Tá? Então, de novo, não existe uma receita. Mas o que eu estou compartilhando aqui com vocês são formas que eu uso para minimizar erro. Tá? Tá bem? Bom, vamos ver, então, um outro exemplo. Para a gente entender como que uma escolha não tão inteligente pode nos prejudicar. Vamos pensar no lançamento de um projétil. Aquele probleminha simples. Tá? Bom, mas vamos resolver isso daí usando o método de Lagrange de duas formas. Tá? Eu vou fazer em coordenadas retangulares e depois quero fazer em coordenadas polares. Tá? Vamos ver o que dá esse problema. Então, é aquele probleminha simples, tem o x e y. Então, eu lancei uma massinha de massa m, inicialmente fazendo um ângulo θ com a horizontal, sob a ação da gravidade. Né? Tem o g abaixo aqui. Tá bem? Em coordenadas retangulares, eu vou ter o seguinte, o t, de novo, meio de mx ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado, u igual a mgy. Dessa forma, a lagrangiana é simplesmente uma lagrangiana de x ponto, y ponto, que é igual a meio de mx ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado, menos mgy. Percebam que eu tenho duas coordenadas generalizadas, x e y, porque não tem nenhum vínculo. Tá? Mas a gente sabe resolver a equação de Euler quando eu tenho duas variáveis dependentes. A gente já aprendeu isso. Então, eu tenho que resolver para x e para y de forma independente. Como não tem nenhum vínculo, eu tenho, então, que resolver para as duas. Então, x é simplesmente del L e del x, a zero.
não tem x aqui na lagrangiana, del L, del x ponto é mx ponto, portanto, eu tenho que menos ddt de del L, del x ponto, que é menos mx 2 pontos, igual a zero, portanto, eu tenho que x ponto é constante. Tá bem? Em y, eu tenho, isso aqui é y, eu caprichei nos erros de digitação dessa vez, hein? Em y, eu tenho que del L, del y é igual a menos mg, del L, del y ponto é m, y ponto, menos ddt de del L, del y ponto, obviamente, é menos m, y2 pontos, de modo que a equação de Euler-Lagrange se torna del L, del y menos ddt, del L, del y ponto, é igual a menos mg, menos my2 pontos, igual a zero, ou seja, simplesmente y2 pontos é igual a menos g. Tá bem? Tá joia? Então, percebam que a solução é bastante simples. Eu tenho que x ponto é uma constante e y2 pontos é menos g. Daí agora eu posso integrar esses caras, baseado nas condições iniciais do problema, e achar x de t e y de t. A gente não vai fazer isso, porque a gente já fez isso lá no colegial. Ou então em Física 1, ou então no começo desse semestre. Tá? Mas vejam que a gente chega numa equação bastante simples. Tá? Pois bem, vamos agora fazer em coordenadas polares. Para isso, eu vou fazer a seguinte transformação. X é igual a R cosseno θ e Y é igual a R seno θ. Certo? E note que eu não tenho vínculo. Então, eu tenho que x ponto é R ponto cosseno θ menos R θ ponto seno θ e Y ponto é R ponto seno θ mais R θ ponto cosseno θ. Tá? De modo que T fica meio de M R ponto ao quadrado mais R quadrado θ ponto ao quadrado. Ah, professor, como que você pulou para cá? Bom, isso é simples, né, pessoal? Porque isso aqui é x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Você leva isso aqui ao quadrado, fica r ponto ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Aqui fica r ponto ao quadrado seno ao quadrado de θ. Então, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, soma dá r ponto ao quadrado, porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Aqui dá r quadrado θ ponto ao quadrado seno ao quadrado. Aqui dá o mesmo r quadrado θ ponto ao quadrado cosseno ao quadrado. De novo, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Com mais. Então, mais com menos cancela. Tá bem? Então, eu simplesmente pulei um estágio aí, mas é fácil de vocês substituírem e verificar que está certo. E o U, que é MGY, então o U é só MGRC. Professor, peraí. Não sei se cortou só para mim, mas eu não peguei nada do que você falou antes da conclusão. Certo. Você pode repetir, por favor? Cortou de parte? Desculpa. Antes, tudo que você falou antes da conclusão de falar que é bem simples, eu não peguei. Tá. Deixa eu falar aqui para você, então. O que eu falei que para chegar na energia cinética dessa forma, ela é bem simples, porque é simplesmente isso aqui é x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Pega essa expressão, eleva ao quadrado, pega essa expressão, eleva ao quadrado e soma. Você vai ver que os termos, esse termo ao quadrado mais esse termo ao quadrado, dá r ponto ao quadrado, porque soma cosseno e seno ao quadrado. E a mesma coisa acontece com esse termo e esse termo isolado. E o termo cruzado se cancela, porque num caso tem menos, no outro caso tem mais. É só isso. Certo. Obrigada, professor. Uhum. Bem, então agora que eu tenho o T e o U, eu posso escrever a lagrangiana do problema. Né? A lagrangiana do problema torna-se então uma lagrangiana que depende do R ponto θ, θ ponto, que eu vou escrever como meio de M, R ponto ao quadrado, mais R quadrado, θ ponto ao quadrado, menos MGR seno θ.
Pessoal, deixa eu chamar a atenção. Percebam que agora a energia cinética depende da posição também, não só da velocidade, tá? Porque a energia cinética depende só da velocidade quando eu estou escrevendo em coordenadas retangulares. Quando eu faço qualquer transformada, ela pode depender da posição também. Tá? Bem, então a Lagrangiana está escrita dessa forma aqui. Vamos aplicar equações de Euler-Lagrange para ela. Eu tenho que fazer agora para duas variáveis, as duas variáveis dependentes, que são R e θ, e como não há vínculo, eu vou ter que resolver para R e para θ. Então, vamos dar uma olhadinha para R. Del R é MR ponto ao quadrado menos MG seno de θ. Del R ponto é MR ponto, menos DDT de del R ponto é igual a menos MR 2 pontos, de modo que a equação de Euler-Lagrange para θr é MR θ ponto ao quadrado, menos MG seno θ, menos MR 2 pontos, igual a zero. Veja que eu posso simplificar, cancelando massa com massa e com massa, e é só isso mesmo, né? Não tem mais nada para simplificar aqui. Tá bem? Em θ, eu tenho del L del θ menos MGR cosseno θ, del L del θ ponto MR ao quadrado θ ponto, derivada no tempo disso daí, eu tenho que lembrar que o R depende do tempo e o θ ponto também, então fica menos 2MR, R ponto θ ponto, menos MR ao quadrado θ 2 pontos, então a equação de Euler para θ fica menos MGR cosseno θ, menos 2MR, R ponto θ ponto, menos MR ao quadrado θ 2 pontos, igual a zero. Dá para simplificar, ó, cancelo massa com massa com massa, cancela esse quadrado com R, o menos vira tudo mais. Ó, simplifiquei um monte. Todavia, continua complicado. Vamos comparar. Em coordenadas retangulares, eu tinha x2 ponto era zero, ou x ponto é uma constante, e com 2 pontos é igual a menos g. Preciso menos aqui. Tá? O g está para baixo. Tá bem? E em coordenadas polares, temos r θ ponto ao quadrado, mais r, menos r 2 pontos igual a g seno θ, 2r ponto θ ponto mais r θ 2 pontos igual a menos g cosseno θ. Então, percebam que isso daqui é fácil de resolver, né? Isso aqui. Não parece tão fácil assim, né, pessoal? Ou seja, isso aqui é um exemplo meio bobo, né, que eu fiz meio... Eu sei, né? Ninguém resolve lançamento de projeto em coordenadas polares. Né? Sempre resolve em coordenadas retangulares. Mas eu resolvi fazer em coordenadas polares para vocês verem que uma escolha não muito inteligente pode complicar demais a vida da gente. Enquanto uma escolha mais feliz pode resulta em problemas mais simples. Tá? Então, de novo, é importante que a gente saiba escolher as coordenadas do problema. Tá, joia? Alguma pergunta? Bom, se não, vamos fazer mais um exemplo? Vamos fazer mais um exemplo. Eu quero agora fazer o exemplo de uma partícula M que está movendo dentro de uma superfície interna, aliás, na superfície interna de um cone. Tá? O cone tem ângulo de abertura alfa com a vertical. Então, eu quero escolher um conjunto de coordenadas generalizadas e encontrar a equação diferencial no movimento. Eu não quero resolver, tá? Não quero integrar ela. Eu quero só encontrar a equação do movimento. Tá? A equação diferencial do movimento. E daí, uma vez que eu encontrei a equação diferencial do movimento, eu quero discutir alguns problemas interessantes. Eu quero saber se a velocidade angular é constante, eu quero encontrar um raio no qual a massa fica em movimento circular uniforme. Existe isso? A pergunta é, se existir, eu quero encontrar. Tá? E eu não marquei aqui, mas eu também quero achar o que acontece se a velocidade angular é zero. O que acontece se a velocidade angular é zero? Tá? Então, vamos resolver esse problema. Primeiro, vamos desenhar.
eu tenho aqui x, y, z, eu tenho o meu cone, o cone aqui, ele faz um ângulo alfa com a vertical, com o eixo z, e eu coloquei, então, uma massinha M aqui no cone. Então, vamos primeiro escrever tudo, energia cinética, energia potencial, em termos das coordenadas x, y e z. Eu tenho, obviamente, que energia cinética é meio de m, x ponto ao quadrado, mais y ponto ao quadrado, mais z ponto ao quadrado. Certo? Sempre assim. O U é mgz. Tá bem? Agora eu posso mudar para coordenadas cilíndricas, de modo que eu vou escrever o x é igual a r cosseno θ, o y é igual a r seno θ, e o z continua sendo z. Onde r, essa distância no plano xy, ou seja, a distância da partícula até o eixo z, e θ é o ângulo que esse raio r faz com o eixo x. Tá bem? Então, quando o θ é 0, eu estou sobre o eixo x, quando o θ é π sobre 2, eu estou sobre o eixo y. Tá bem? Então, esse é o meu problema. Esse é o problema que eu quero resolver. Então, pessoal, eu tenho um vínculo. Qual vínculo que é esse? Eu estou sobre o cone. Se eu estou sobre o cone, eu tenho o seguinte vínculo. Vamos ver se vocês concordam comigo. Eu tenho que o R sobre o seno de alfa é igual ao Zzinho sobre cosseno de alfa. Ou seja, eu tenho que o Z é igual a cotangente de R. Tá? Porque se eu penso, eu vou chamar aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui. Vou chamar isso aqui de Rão. Tá? A distância até a origem. Vou chamar a distância até a origem de Rão. Vocês concordam comigo que R' é igual a Rão seno de alfa? Porque o R é isso daqui, né? E o Z é isso daqui. O Z é Rão cosseno de alfa. Então, o Rão é R' sobre seno de alfa, que é igual a Zzinho sobre cosseno de alfa. Tá bem? Foi aí que eu cheguei. A partir daí que eu cheguei. Tá joia? Pois bem, se eu uso esse vínculo, eu tenho, então, que Z ponto é igual a cotangente de alfa R ponto. Certo? Por quê? Porque o cotangente de alfa é uma constante. Então, dz dt é dz dr, que é 1, dr dt, que é r ponto. Certo? Então, eu vou ter apenas duas variáveis dependentes, r e θ. E a energia vai tornar o quê? Bom, primeiro, a energia cinética, ela vai virar meio de m, r ponto ao quadrado, mais r ao quadrado, θ ponto ao quadrado, vezes cotangente ao quadrado de alfa, r ponto ao quadrado. Vamos lá. Isso daqui não é nada mais, nada menos que z ponto ao quadrado. E isso daqui, nada mais, nada menos que x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Tá? Onde x ponto é igual a r ponto cosseno θ, menos r θ ponto seno θ. Igual que a gente fez no exemplo anterior. Y ponto é igual a r ponto seno θ, mais r θ ponto cosseno θ. Tá? Exatamente como a gente fez no exemplo anterior. Então, eu não repeti todas as contas aqui para não ficar repetindo demais as mesmas contas, mas se você pega, leva esse ao quadrado e esse ao quadrado e soma, você vê que resulta nisso daqui. Tá joia? E o U, obviamente, é mgz, então, mg cotangente de alfa vezes R. Então, perceba que a gente... Desculpe, eu não entendi ainda a equação de vínculo, de como o Z chegou em cotangente de alfa. Ué, eu estou em cima do cone, certo? Certo.
Se eu estou em cima do cone, de novo, a distância da massinha até a origem é rão. Certo. Se ela é rão, você concorda que o R'inho é rão seno de alfa? Sim, sim. Ok. E você concorda que o Zzinho é rão cosseno de alfa? Vizinho, tá. Justo. Porque o alfa está aqui, né? Certo. Então, eu tenho, o Rão é uma constante. Então, eu posso escrever que o Rão, vou escrever aqui, ó, Rão é igual a R sobre seno de alfa, a partir disso, e é igual a Zzinho sobre cosseno de alfa a partir disso. Justo. Então, eu tenho que R sobre seno é igual a Zzinho sobre cosseno. Daí, Beleza. Zzinho é igual a cosseno sobre seno, que é a cotangente. Tá bom? Tá bom, obrigado. Tá, joia. Bom, então, pessoal, o L é igual a meio de m, r ponto ao quadrado, mais r ao quadrado, θ ponto ao quadrado, mais cotangente de alfa ao quadrado, r ponto ao quadrado, menos mg cotangente de alfa, vezes r. Ou seja, é t menos u. Simples assim. Tá? Então, pessoal, se eu pego a lagrangiana, meio de m, r ponto ao quadrado, mais r ao quadrado, θ ponto ao quadrado, mais cotangente de alfa ao quadrado, r ponto ao quadrado, menos mg cotangente de alfa vezes r, eu vou ter, então, que resolver r e θ. Vamos resolver, então, a r. Del L del R é mr θ ponto ao quadrado, menos mg cotangente de alfa. Del L del R ponto é mr ponto vezes, aqui tem 1, e aqui tem cotangente ao quadrado de alfa, fica 1 mais cotangente ao quadrado de alfa. Para quem sabe trigonometria, sabe que 1 mais cotangente ao quadrado é cossecante ao quadrado. Então, fica mr ponto cossecante ao quadrado de alfa. Certo? Portanto, a equação de Euler, Lagrange para ele, fica mr θ ponto ao quadrado, menos mg cotangente de alfa, menos mr ao quadrado cossecante ao quadrado de alfa, mr dois pontos cossecante ao quadrado de alfa, igual a zero. Essa é a expressão para R. Tá? Então, eu posso simplificar cortando as massas, então fica R θ ponto ao quadrado, menos R dois pontos cossecante ao quadrado de alfa, igual a G cotangente de alfa. Tá bem? Essa é a expressão para R. Θ. Del L del θ é zero. Perceba que em nenhum lugar depende de θ. Del L del θ ponto é igual a m θ ponto R ao quadrado. Então, eu tenho que del L del θ menos ddt de del L del θ ponto é igual a zero, menos ddt de m θ ponto R ao quadrado. Isso é igual a zero. Eu tenho que m θ ponto R ao quadrado é uma constante. Tá bem? Ou seja, o que é m θ ponto R ao quadrado? Eu vou escrever diferente. Vou escrever, ó, m R ao quadrado θ ponto. O que é isso aqui? O que é mr ao quadrado? Se eu estou com a massinha aqui, é uma distância r do eixo y. E se θ ponto é velocidade... Momento angular. mr ao quadrado é o momento de inércia em relação ao eixo z, e mr ao quadrado θ ponto é o momento angular em relação ao eixo z, porque o θ é o ângulo que eu giro em torno do eixo z. Concorda? Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês, nada mais, nada menos, que o L em relação ao eixo z é uma constante. Tá bem? Então, o L em relação ao eixo z é uma constante do movimento. Tá? Então, se a bolinha está girando aqui em cima, se ela desce, se ela vem para cá, eu tenho que manter o L constante, portanto, a velocidade de giro dela aumenta, θ ponto aumenta. Tá bem?
Então, uma coisa que eu já aprendi é que o L em relação ao eixo Z é constante. Tá? Note que, aliás, antes disso daqui, perceba então, a gente, na forma geral, a gente aprendeu alguma coisa. E a equação do movimento em geral, ela é meio complicadinha, né? Não é uma equação de movimento muito simples. Tá? Eu posso, por exemplo, substituir o θ ponto aqui em cima por constante sobre mr quadrado, mas veja, não vai ficar uma expressão simples de resolver. Tá? Vai ficar uma expressão bem complicada. Mas a gente pode agora analisar aqueles casos especiais. Lembra que eu não tinha pedido para resolver o R de T, eu tinha pedido para achar a equação do movimento, a equação diferencial do movimento, e alguns casos especiais. Vamos olhar os casos especiais. Vamos ver o que acontece se θ ponto é igual a ômega, que é igual a constante. Bom, se o θ ponto é igual a ômega, que é igual a constante, obviamente o R é uma constante. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Certo? O R tem que ser uma constante. Se o θ ponto é uma constante, como m θ ponto r ao quadrado é uma constante, então R tem que ser constante. Se o R é constante, R dois pontos é igual a zero. Se R dois pontos é igual a zero, esse cara aqui é zero. Se esse cara é zero, eu tenho que o R0 ômega ao quadrado é igual a G tangente de alfa. Portanto, se eu estou girando com uma velocidade ômega constante, eu vou ficar girando em torno do eixo Z, formando um raio R0, que é igual a G cotangente de alfa sobre ômega ao quadrado. Tá bem? Então, eu tenho um raio que vai ter velocidade, vai se manter constante em torno do eixo Z. Note que também, se o θ ponto vale zero, eu tenho que o R dois pontos, cossecante ao quadrado de alfa, é igual a menos G cotangente de alfa. Certo? Agora, cossecante ao quadrado é 1 sobre seno ao quadrado. Cotangente é cosseno sobre seno. Então, eu posso cortar o seno, de modo que o R dois pontos fica menos G seno de alfa cosseno de alfa. Tá bem? Tá legal? Ou seja, se o θ ponto é zero, o que significa isso? Se o θ ponto é zero, quer dizer que essa massinha não está girando. Certo? Quer dizer que esse carinha aqui não está girando. Se eu pôr uma massinha sem velocidade angular nela, o que vai acontecer com ela? Vocês concordam que ela vai só descer? Ou seja, se ela não está girando, é como se ela tivesse num plano inclinado que faz um ângulo alfa com a vertical, ou seja, faz um ângulo 90 menos alfa aqui embaixo. Certo? Concorda? Sendo assim, qual que é a aceleração nesse caso? A gente já fez esse problema. Se a gente fez problema, a gente já aprendeu que a aceleração nesse caso é menos G seno desse ângulo aqui, que eu vou chamar de φ. Agora, seno de 90 menos alfa é igual a cosseno de alfa. Tá? Então, percebam que o R dois pontos, eu lembro que aqui, esse tamanho é rão, se eu lembro que R é igual a rão seno de alfa, certo? Eu posso falar que o R dois pontos é rão dois pontos seno de alfa. Ou seja, rão dois pontos é menos G cosseno de alfa. E se eu lembro que esse alfa está na vertical, é como se eu fosse menos G seno de φ, onde φ é esse ângulo aqui, né? Ou seja, é exatamente a aceleração de uma partícula num plano inclinado.
como tinha que ser. Porque se eu tenho velocidade angular 0, eu estou descendo como se eu estivesse num plano inclinado. Tá bem? A gente enunciou o princípio de Hamilton. A partir disso, a gente usou as equações de Euler-Lagrange para... desculpa, a gente usou as equações de Euler aplicando o princípio de Hamilton, e a gente chegou às equações de Euler-Lagrange. A gente também mostrou que a lagrangiana ela pode ser escrita em termos de qualquer sistema de coordenadas, tá? Que não precisa ser XYZ, RFI, etc. Pode ser qualquer sistema de coordenadas que a gente chama de coordenadas generalizadas. E a gente resolveu alguns exemplos mostrando como que, a partir da mecânica, da mecânica lagrangiana, né, ou seja, da escrita da lagrangiana e das equações de Euler-Lagrange, a gente consegue escrever a dinâmica de sistemas físicos, tá? E, então, na aula que vem, a gente vai avançar nisso, a gente vai ver mais alguns exemplos, e a gente vai, daí, começar a olhar o que acontece quando eu tenho algum vínculo no problema, e eu quero carregar esse vínculo através do problema. Ou seja, e se eu não usasse o vínculo que Z é igual a cotangente de alfa vezes R, e resolvesse para R, θ e Z, e resolvesse usando os multiplicadores de Lagrange? O que eu iria aprender com isso? Então, na aula que vem, a gente vai discutir isso também. Tá legal, pessoal? Então, é isso aí, e eu fico aqui.